12º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Zacarias 12, 10 a 11, 13, versículo 1. Salmo 62. Segunda leitura, Gálatas 3, 26 a 29. Evangelho, Lucas 9, 18 a 24. No centro da liturgia da palavra deste domingo está a revelação messiânica de Jesus pelos lábios de Pedro. Lucas, à diferença de Mateus e Marcos, colocou essa revelação no contexto de Jesus em oração e não a caminho de Cesareia de Filipe. Lucas enquadrou essa revelação entre a multiplicação dos pães, 9, 10 a 17, e a transfiguração, que também ocorreu enquanto Jesus, sob a montanha, rezava. Lucas 9, 28 e 36. Assim, esses três episódios ligados aos três anúncios da paixão servem para, por um lado, revelar antecipadamente o senhorio de Jesus como pleno autodomínio quanto à realização da vontade do Pai. Por outro lado, para fundamentar a firme decisão de seguir para Jerusalém. 9:51. Percurso privilegiado e dedicado à formação dos discípulos, e que se estenderá até 19, 29 a 46, quando de Betfagé e de Betânia, já no Monte das Oliveiras, Jesus fará seu ingresso solene em Jerusalém, montado sobre um jumentinho. Em Lucas 9, 18 e 24, Jesus faz duas perguntas e obtém duas respostas. Mas a partir da resposta de Pedro, impõe um segredo, faz o primeiro anúncio do seu sofrimento e impõe a exigência quanto ao discipulado. Tanto o anúncio da paixão quanto a exigência do discipulado tem a ver com a primeira resposta dada pelos discípulos, redimensionando o sentido e a compreensão sobre a vinda do Messias atribuída a Jesus por Pedro. Ele é o servo sofredor que carrega sobre si nossas iniquidades. Na locução genitivada Cristo de Deus reside a identificação Cristo que é Deus, mas também a certeza de que sua vida e missão estão nas mãos de Deus, que lhe assegura a vitória sobre a morte. Por isso anuncia, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Como Jesus, que abraça sua vida como entrega renúncia a Deus para sair vitorioso da morte, assim o discípulo deve renunciar a si mesmo, isto é, o seu ímpeto de autopreservação, para abraçar a cruz e seguir Cristo no caminho do martírio cotidiano da própria vontade, perdendo a sua vida por Cristo e obtendo dele a salvação. Esta é a lógica do batismo presente na segunda leitura, que rompe com as divisões de raça, de condição social e de sexo, e reúne todos em Cristo, redimensionando e cumprindo a promessa que Deus havia feito a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra, Gênesis 12, 1 a 3. Esta bênção veio por seu descendente, Jesus, o peregrino que deixou os céus, a casa de seu Pai, para se encarnar e tomar posse de tudo o que existe e nele foi feito. A obra salvífica que o Pai realiza pelo Filho na unção do Espírito Santo cumpre as profecias, que da primeira leitura vários elementos podem ser aplicados a Jesus. Um particular, porém, deve ser notado. Adad-Remon, em hebraico, é Adad-Rimon, talvez uma divindade fenícia, citada só em Zacarias. Essa divindade era ligada à agricultura, morria no fim das colheitas e revivia no início das chuvas. Rimon foi usado como nome de cidade, Josué 19, 6, 21, 24, que tinha uma rocha, Juízes 20, 47, 21, 13, e um templo, 2 Reis 5, 18, e como nome de pessoa, Samuel 4, 2, 5, 9. Neemias 11, 29 refere-se a um vilarejo denominado Rimon, fora de Jerusalém. Mas Rimon também pode ser a romanceira, segundo Joel 1,12. Já Haddad
indica uma pessoa, Ben-Hadad, com várias ocorrências em 1ª e 2ª Reis, ligada à Síria, Damasco, localidade não muito distante da Meguido, cidade citada em Zacarias 12:11. A lamentação citada por Zacarias pode ser uma alusão à morte do rei Josias, Messias davídico, na Batalha de Meguido, quando tentou bloquear as tropas de Necal II no ano 609. Algo bem plausível, visto que a casa de Davi é citada 2 vezes, 12:10 e 13:1. Assim, o que começou com choro pela perda do filho único, terminou com exultação, pois o Pai em Cristo derramou sua bênção sobre a humanidade, e de seu lado aberto pela lança brotou a fonte batismal, que purifica a humanidade, a Eucaristia que alimenta nessa vida para a eternidade. Nesse domingo precisamos rever nossa relação com Jesus. Não basta acompanhar Jesus. É preciso segui-lo como discípulo, renunciando nossas expectativas de grandeza pautadas na fé equivocada que quer subordinar Deus à própria vontade. Ainda que Pedro tenha dito, tu és o Cristo de Deus, não deu uma resposta melhor que as anteriores. Por isso Jesus grita impondo o segredo, pois essa revelação não corresponde ao plano de Deus que nos ama em Jesus, que assume esse plano para ensinar aos discípulos a diferença entre viver para si mesmo e viver para os demais. É nessa dinâmica que se compreende a exigência do seguimento, que comporta assumir a cruz e estar disposto a perder a própria vida, não por uma causa, mas por Jesus, que tem como consequência a salvação. A proposta feita por Jesus na condicional aguarda a nossa resposta pessoal, livre e incondicional, aceitando todas as consequências do discipulado pelas mãos humanas, sofrimento, rejeição e morte, para experimentar a última palavra, que é de Deus, ressuscitar por Cristo, com Cristo e em Cristo. Bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.